Olá, nessa aula resolveremos questões sobre a Lei nº 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nessa aula iremos resolver questões aplicadas pela banca Instituto Mais. E antes de passarmos diretamente para a aula de hoje, eu quero deixar aqui a dica de apostila, tá? Com a preparação completa para este concurso da Guarda Municipal de Santos, aqui no estado de São Paulo. Essa apostila é formatada conforme a banca Instituto Mais, né? Conforme o edital da banca Instituto Mais, vem com todos os conteúdos pedidos no edital, como conteúdos de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, os conhecimentos básicos de legislação municipal e também todos os conhecimentos específicos elaborados no edital. Para que você acesse essa apostila e possa adquirir, eu vou deixar aqui tanto no primeiro link da descrição quanto no primeiro comentário desse vídeo, aí o link de acesso para essa apostila, que ela pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso. Agora passando diretamente, pessoal, para a aula de hoje. E a primeira questão dessa aula é uma questão aplicada no ano de 2019, Banco Instituto Mais, para a Prefeitura de Mariporã, e aí foi uma prova para o cargo de Guarda Civil Municipal. O enunciado da questão dizia o seguinte: sobre a Lei nº 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que... Aí a letra A, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade completos e adolescente aquela entre 13 e 18 anos de idade. Essa afirmação está incorreta. Por quê? A gente vai ver diretamente na letra da lei, e aqui estamos diretamente na letra da lei, né, 8.069 de 90, no ECA, aqui no site do Planalto, e aqui no artigo 2º a gente vê que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, considera-se criança até 12 anos de idade incompletos, porque já completados, aí já se considera adolescente. Então, é 12 anos de idade incompletos e não completos, aqui como diz a questão. Por isso está errada, né? De 0 até 12 anos de idade incompletos é considerado criança. 12 anos de idade já completados, até 18 anos de idade, aí é considerado adolescente. A partir de 18 anos de idade já é considerado adulto. Então, a questão erra na definição porque fala 12 anos de idade completos e na verdade, é 12 anos de idade incompletos. Alternativa A está errada, a gente vai eliminar. Agora passamos para a letra B, que diz o seguinte, que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo nas condições de aprendiz. Para respondermos essa questão, a gente vai diretamente ao artigo 60 da Lei 8.069, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui, diretamente na letra da lei, na parte que fala do trabalho, né, do direito à profissionalização, o artigo 60 diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, é 14 anos de idade, tá? E a lei fala 16 anos de idade, portanto, está incorreta, tá? Por conta aqui que fala 16 e aí a menores de 14. Aí salvo na condição de aprendiz. Portanto, a alternativa B está errada. A letra C diz que a criança e o adolescente têm direito irrestrito de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Então, a criança realmente tem direito de ir e vir, né, e estar nos logradouros públicos, e isso faz parte do direito à liberdade, como diz no ECA. Porém, por se tratar de crianças e adolescentes, pessoas em processo de desenvolvimento, há restrições legais, né, onde a criança e o adolescente, por exemplo, não podem acessar determinados locais que só são permitidos para maiores de idade, maiores de 18 anos. Ou seja, existem restrições legalmente estabelecidas e isso está diretamente na letra da lei. E aqui no direito à liberdade, a gente pode ver aqui que
o artigo 16, né, que fala do direito à liberdade, que compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Portanto, pessoal, a alternativa C está errada, pois fala que a criança e o adolescente têm direito de ir e vir irrestritos. E por conta dessa palavra, está errado. Existem sim restrições legais, né? Espaços onde a criança e o adolescente não podem estar. Esse direito não é irrestrito. Portanto, a alternativa C está errada. A gente já elimina a alternativa C. E aí restou a alternativa D, que fala o seguinte, que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Essa afirmação está correta, pessoal, é isso mesmo que diz a lei, lá no parágrafo 2º do artigo 2º do ECA, né, da lei número 8.069. E a gente vai diretamente à letra da lei para poder confirmar, e aqui no artigo 2º, no seu parágrafo 2º, diz que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, uma pessoa já maior de idade, né, que tenha entre 18 e 21 anos, pode responder, por exemplo, a um ato infracional que ela tenha cometido ainda quando era menor de idade. Né? As medidas previstas no ECA, elas são aplicáveis também à pessoa que tenha entre 18 e 21 anos, né? Quando a data do fato em questão ocorreu quando o indivíduo ainda era menor de idade. Portanto, as medidas do ECA também são aplicáveis a pessoas, né, excepcionalmente aplicáveis a pessoas que tenham entre 18 e 21 anos de idade, contanto que a data do fato tenha sido quando o indivíduo ainda era menor de idade. Portanto, está correto, é isso mesmo que diz a lei. A letra D é a alternativa correta para essa questão. A questão número 2 é uma questão também da Banca Instituto Mais, né? Aplicada aí no ano de 2012 para a Prefeitura de Santana de Parnaíba, para o cargo de guarda municipal comunitário. O enunciado da questão diz que apresenta-se como modalidade de medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra A, o acolhimento institucional. A letra B, a liberdade assistida. A letra C, a obrigação de reparar o dano. E a letra D, internação em estabelecimento educacional. Então, aqui a gente está tratando de medidas de proteção. A gente está tratando de medidas de proteção, tá? E há no ECA, pessoal, uma parte que trata exclusivamente das medidas de proteção, né, e como que ela é aplicada. A gente vai diretamente à letra da lei, ver como está disposto lá no ECA sobre as medidas de proteção, lá no artigo 98. E aí vamos diretamente à letra da lei, e aqui no artigo 98, na parte que fala das medidas de proteção, a gente tem que o artigo 98 dizendo o seguinte, que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. E aí o item 1, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. E o item 2, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. E o item 3, em razão de sua conduta. O artigo 101 já vai dizer o seguinte, que verificada qualquer das hipóteses que a gente acabou de ler, né, no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E aqui o item 7, pessoal, diz que uma dessas medidas é o acolhimento institucional. Então, é o seguinte, usando como exemplo, né, uma criança ou adolescente que tenha sofrido por ação ou omissão dos pais ou responsável, né, por exemplo, essa criança ou adolescente tenha sofrido maus tratos, né, e aí foi identificada a impossibilidade da manutenção daquela criança ou adolescente naquele lar, uma das medidas de proteção que podem ser aplicadas é levar a criança ou adolescente para um acolhimento institucional. Esse acolhimento institucional é um abrigo, tá? Mantido ali pelo poder municipal. Esse abrigo ele vai proteger essa criança devido à ação ou omissão dos pais ou responsáveis, uma situação de negligência, uma situação de maus tratos que foi identificada
e aí foi também identificada a impossibilidade de manter aquela criança naquele determinado lar. Então, a criança é levada para um acolhimento institucional. E aí é também uma alternativa que a gente tem aqui. Uma das medidas de proteção que podem ser aplicadas é o acolhimento institucional da criança e do adolescente. As demais alternativas não são medidas de proteção, e sim medidas socioeducativas, que são aplicáveis a adolescentes, tá, que cometeram um ato infracional. E a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Uma medida de proteção que pode ser aplicada é o acolhimento institucional. A questão número 3 é também uma questão do Instituto Mais, Prefeitura de Santana de Parnaíba. E aí o enunciado da questão diz que assim preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente. A letra A. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. É isso mesmo, né? Exatamente o que diz a lei. Se voltarmos lá no artigo 2º, diz que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, está correta a letra A, é isso mesmo que diz a lei. É isso mesmo que é a definição de criança aí. Criança e adolescente, né? A letra B dizia o seguinte, a gente vai ver para poder ampliar o conhecimento também sobre o que está errado em cada alternativa. A letra B diz que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 25 anos de idade. Vamos diretamente à letra da lei, verificar o que é dito, e aqui no parágrafo único, né, do artigo 2º, diz que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Entre 18 e 21 anos de idade, a gente já viu na questão anterior, né, na questão 1, que a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei número 8.069 de 90, também há casos em que aplica-se excepcionalmente a pessoas que tenham entre 18 e 21 anos de idade, e não 18 e 25 anos, como diz a alternativa. Portanto, a alternativa está errada, não é 18 e 25 anos, e sim 18 e 21 anos. Então, eliminamos a alternativa B. A alternativa C diz que a permanência da criança e adolescente em um programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de um ano como regra. É o seguinte, acolhimento institucional, a gente já viu, pessoal, que acolhimento institucional é um abrigo, uma casa lar, mantida geralmente pelo poder municipal, e aí para onde a criança vai, né? Como é aplicada como uma medida de proteção para uma criança ou adolescente que esteja passando aí por uma situação de ação ou omissão, né? Com os maus tratos, por exemplo, né? Uma situação de abuso que foi identificada e não há possibilidade daquela criança ou adolescente ser mantida naquela família. E aí é levado para um acolhimento institucional. Só que essa permanência no acolhimento institucional deve ser breve, né? E o ECA estabelece um prazo máximo de permanência da criança ou adolescente em um serviço de acolhimento institucional. E aí a alternativa diz que esse prazo máximo que o ECA prevê é de um ano. E a gente vai ver diretamente na letra da lei se é um ano mesmo. E aí, aqui no artigo 19, a gente tem aqui no parágrafo 2º, aqui estamos diretamente na letra da lei, e aí no parágrafo 2º do artigo 19 diz que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada por autoridade judiciária. Então, o prazo é 18 meses, né? Então, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, e não 1 ano, como diz a alternativa. Então, é 1 ano e 6 meses o prazo que definiu o ECA e, portanto, está errada essa alternativa. A letra D diz que os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção,
poderão ter diferenciados direitos e qualificações, permitindo-se determinadas designações discriminatórias relativas à filiação. Vamos retornar à letra da lei, agora no artigo 20, para a gente ver o que diz a lei. Diz que o seguinte, que os filhos, havidos ou não, da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Portanto, pessoal, é exatamente ao contrário do que diz a alternativa, né? Os filhos terão o mesmo direito e é proibido quaisquer designações discriminatórias, exatamente o contrário do que traz a alternativa e, portanto, a alternativa está incorreta. A gente já assinala a alternativa D como incorreta. A alternativa correta para a questão número 3 é a mesma letra A. Entramos agora na questão número 4. E aí o enunciado da questão diz que, no que se refere ao direito à educação, assinale a alternativa em conformidade com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a letra A diz que a educação constitucionalmente amparada como direito de todos e devido ao Estado, é promovida e incentivada visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. É isso mesmo, né, pessoal? A criança e o adolescente têm o direito à educação, né, visando ao pleno desenvolvimento e o preparo, né, para exercer a cidadania, para conviver em sociedade e a sua qualificação para a inserção no mercado de trabalho. A alternativa resumiu exatamente o que está disposto, é isso mesmo. A alternativa A está correta. A gente já assinala a alternativa A como correta. Vamos ver as demais? A alternativa B dizia o seguinte, que é direito dos pais ou responsável ter ciência do processo pedagógico e da definição das propostas educacionais como sujeito observador de tais atividades. E aqui eu vou destacar a palavra observador. E a gente vai diretamente na letra da lei para verificarmos. E aí, o parágrafo único aqui do artigo 53 vai trazer o seguinte, diretamente na letra da Lei 8.069, o parágrafo único do artigo 53 diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Portanto, mais do que participar como um sujeito observador, né, como diz a alternativa, os pais ou responsável vão participar ativamente do processo pedagógico, né, inclusive na definição de propostas educacionais, e, portanto, a alternativa está incorreta. A gente marca a letra B como incorreta. A letra C diz que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas, estabelecimentos congêneres e profissionais que atuam com adolescentes, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas somente aos maiores de 14 anos. Essa alternativa C está incorreta e a gente vai ao artigo 53A para a gente ver o que diz. E aqui diz que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas ilícitas. Então, as instituições de ensino deverão promover, né, as medidas de conscientização em relação às drogas, e aqui não especifica a faixa etária, não há nenhuma afirmação que só para maiores de 14 anos que deverão receber essa conscientização, como diz a alternativa, e, portanto, a alternativa está incorreta, não é só maiores de 14 anos, né? A gente elimina também a letra C. A letra D diz que compete também ao monitor assistencial recensear os educandos na educação infantil e no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. E aqui diz muito sobre o cargo que foi aplicado essa questão, né, que era o cargo de monitor assistencial, mas a gente vai ver também
diretamente na letra da lei, aqui no parágrafo 3º do artigo 54, que compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. Então, compete ao poder público recensear os educandos, portanto, a alternativa D também estaria incorreta. Portanto, a alternativa correta mesmo é a letra A. Passamos então para a questão número 5, uma questão aplicada também para a mesma prova, né, aqui no ano de 2023, para o cargo de monitor assistencial na Prefeitura de Santana de Parnaíba, Instituto Mais. O enunciado da questão diz que sobre o direito à liberdade, aqui eu já destaco que a gente vai tratar do direito à liberdade, analise as proposições abaixo. E aí a gente vai separar por itens, né? O item 1 diz que o direito de ir e vir encontra algumas restrições previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, a vedação de entrada em estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou casa de jogos. E aí a gente vai julgar, pessoal, item por item, para poder responder essa alternativa. A gente vai julgar logo esse primeiro item, e aí a gente vai diretamente na letra da lei, que diz que os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casa de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação ao público. Ou seja, há restrições, né, previstas aí no ECA quanto à entrada de menores, né, em estabelecimentos que explorem comercialmente jogos como bilhar, sinuca e outros jogos, portanto a afirmação 1 está correta. Há sim restrições para a entrada de crianças e adolescentes nesses locais. Então, está correto, a gente já assinala de verde aqui essa proposição que faz aqui o item 1. E aqui a gente tem o item 2, que diz que somente maiores de 14 poderão viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. E a gente vai diretamente à letra da lei para verificar. E aqui no artigo 83, que fala aqui na seção 3 da autorização para viajar, no artigo 83 diz que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Portanto, está errada a afirmação, né, do item 2, porque somente maiores de 16 anos poderão viajar para fora da comarca onde residem, desacompanhados dos pais ou responsável, né, ou sem nenhuma autorização aí que autorize. E aí, e não menores de 14 anos, né, como diz aqui o item 2. Portanto, está errado a afirmação que faz o item 2, tá? São maiores de 16 e não maiores de 14, como diz o item 2. O item 3 diz que compreende opinião, o direito à liberdade compreende opinião, expressão, crença e culto religioso. A gente vai voltar diretamente à letra da lei, lá no direito à liberdade, para verificar o que é dito. E aqui, diretamente na letra da lei, o artigo 16 diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, pessoal, todos os itens que foram elencados aqui, todas as afirmações que fazem o item 3 estão corretas, né? O direito à liberdade compreende opinião, expressão, crença e culto religioso. Está correto. Então, está correto o que se afirma nos itens 1 e 3. E a alternativa que traz 1 e 3 é a letra B. Portanto, a gente marca a letra B como alternativa correta para essa questão. Está correto o que se afirma nos itens 1 e 3.
A questão número 6 é também uma questão da mesma prova, aplicada nesse ano de 2023, para o cargo de monitor assistencial. O enunciado da questão diz que o direito ao respeito abrange, dentre outros, a preservação, e aí a questão de novo por itens, né? O item 1, da imagem e da identidade, o item 2, dos espaços e objetos pessoais, e o item 3, da autonomia e dos valores. Agora a gente está tratando do direito ao respeito, tá? Que é também tratado, abordado pelo ECA. A gente vai lá no direito ao respeito, que é o artigo 17, para verificar. O direito ao respeito está aqui no artigo 17 e diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças e dos espaços e objetos pessoais. Portanto, tudo que está elencado, né, nos itens 1, 2 e 3, está também destacado pelo ECA aqui no que se refere ao direito ao respeito. Portanto, está correto, né, o que se afirma nos itens 1, 2 e 3. A resposta correta para a questão, a gente vai ver que é a letra D. Está correto o que se afirma em todos os itens, né, no item 1, 2 e 3. Traz tudo o que está dentro do direito ao respeito que está no ECA. A resposta para a questão número 6 é a letra D. A questão 7 é uma questão também aplicada para a mesma prova no ano de 2023. Diz que na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser levado em conta, e aí a letra A política da ocasião, as exigências do Estado, os direitos e deveres individuais e a condição homogênea de ser criança ou adolescente. E aí a letra B diz que as experiências da família, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição comum da criança e do adolescente como pessoas ainda sem uma identidade própria. E a letra C diz que os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E a letra D, por fim, diz que os fins econômicos a que ela se dirige, as expectativas da sociedade, os direitos e deveres coletivos e a condição especial da criança e do adolescente como pessoas a serem construídas. Então, na interpretação da lei, na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente são pessoas numa condição peculiar, né, e não numa condição comum, como diz aqui a alternativa B, né? As crianças e adolescentes não são pessoas numa condição comum, são pessoas numa condição peculiar, né, que estão numa situação de pessoas em desenvolvimento. Então, respeitada essa condição, deve-se atender os fins sociais a que ela se dirige, né, a Lei 8.069 se dirige. Ela deve atender não só individualmente, mas coletivamente no âmbito social, e veremos isso também no artigo 6, como está disposto diretamente na letra da lei. A gente vai à letra da lei. E aqui o artigo 6º diz que na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E é exatamente, pessoal, o que diz a letra C, né? É exatamente o que diz a letra C dessa questão. E, portanto, a alternativa correta na interpretação do ECA, a alternativa correta para essa questão número 7 é a letra C. E aí chegamos, então, na última questão dessa aula de hoje, que é uma questão da mesma prova e aplicada pelo Instituto Mais no ano de 2023. O enunciado da questão traz que o Estatuto da Criança e do Adolescente menciona o brincar, praticar esportes e divertir-se como sendo um direito. Acerca do assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai procurar, pessoal, a alternativa que está incorreta, vai descartar as que estão corretas.
E aí a letra A diz que privar a criança de tempo para brincar fere seu direito à liberdade. Está correta essa afirmação, né? Porque a criança tem o direito de ser criança, né? De brincar, de praticar esporte, de se divertir, e não deve ter esse direito negado. Então, essa afirmação está correta, a gente está procurando a incorreta. Então, a gente elimina a letra A. A letra B diz que abusar dos meios de correção e disciplina envolvendo a vedação aos prazeres infanto-juvenis, brincar, praticar esportes e divertir-se, só é justificável caso o ato praticado pela criança tenha motivo proporcional à punição. Então, não é justificável abusar, né, dos meios de correção, e mesmo que a criança tenha tido uma conduta inadequada, não se justifica privar a criança dos prazeres infanto-juvenis, né, como brincar, praticar esportes e divertir-se. Portanto, a alternativa está incorreta. E é essa alternativa que a gente está procurando. A gente está procurando a que traz uma afirmação incorreta. E, portanto, a alternativa para essa questão é a letra B. A letra C diz que tal direito estende-se também ao adolescente. Está correta a afirmação, né? Os direitos de brincar, praticar esportes e divertir-se também é um direito do adolescente, não só da criança, mas também do adolescente, previsto no ECA. Portanto, a letra C faz uma afirmação correta, não é a que a gente está procurando. A gente está procurando a incorreta, a gente já achou a letra B, mas estamos verificando aqui também as demais. A letra D diz que os profissionais que atuam com crianças e que promovem brincadeiras... Profissionais que atuam com crianças e que promovem brincadeiras e diversão para estas cumprem com o estabelecido na referida legislação. Está correta essa afirmação, porque o profissional que lida com crianças, ele vai brincar, vai estimular o desenvolvimento da criança, vai promover a diversão daquela criança. Então, está correta a afirmação. Porém, a gente não está procurando a alternativa correta, a gente já achou a letra B, a gente estava procurando a incorreta, né? E aqui terminamos a aula de hoje. A resposta para a questão número 8 é a mesma letra B. E aqui terminamos a aula de hoje, né, onde resolvemos questões da banca Instituto Mais, questões sobre a Lei nº 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Se essa aula ajudou nos seus estudos, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.